Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é a maior escola teológica do mundo, porque o aluno estuda e está sempre aprendendo da santa e gloriosa palavra de Deus. Nesse trimestre, o assunto que nós estamos estudando é o corpo de Cristo, a igreja, a natureza, a origem da igreja e suas ordenanças. Agora, na lição de número 9, nós vamos falar de uma ordenança da igreja, a primeira, na verdade, ordenança da igreja. Lição 9, título: O batismo, a primeira ordenança da igreja. O texto áureo dessa lição se encontra em Mateus, capítulo 28, verso 19, que é parte da grande comissão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Qual é a verdade prática? É que o batismo é uma ordenança de Jesus. Foi Jesus que disse, batizando-os. Então, é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. Vamos ler qual é o sentido do batismo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 1 a 11. Diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta retórica. Paulo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que leitura, que algo interessante sobre morrer para o pecado, viver para Deus. E é importante ser sepultado com Cristo nas águas batismais. Vamos ao comentário dessa lição, a introdução. Nessa lição, nós vamos estudar uma importante prática cristã. Qual é essa? O batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus e seus apóstolos e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. É, portanto, uma prática de grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, toda a doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos claro que a Bíblia fala o propósito correto pelo qual foi instituído essa importante prática e a sua observação. A palavra-chave dessa lição é batismo. Falemos agora dos pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O batismo é visto por algumas igrejas como um sacramento
e essa é a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos protestantes históricos veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim de sacramentum, que significa um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, ano 354 a 430, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se então necessário para a salvação. Vamos lá agora que nós entendemos que o batismo não é um sacramento, mas sim uma ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico aqui é que o batismo é uma ordenança, uma ordem dada por Cristo, a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através dele. O batismo deve ser administrado também a adultos, quem crer e for batizado. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como sacramento, também defendeu a ideia do batismo para bebês, por haverem, no conceito de Agostinho, nascidos com o pecado original e precisavam então ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Assim, se uma criança morresse, ainda no estado de inocência, o pecado original seria tirado. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que das pequeninos são o reino dos céus. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os torveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizados, pois o nosso Senhor diz que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Marcos 16, 16. Uma criança que ainda não chegou na idade da razão não tem maturidade suficiente para crer e para fazer as escolhas. Falemos da sinopse tópico 1. O batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrado a adultos após crerem na pessoa de Jesus. Sigamos agora ao 2, o símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo: identificação com Cristo. O batismo, e a palavra que entendemos que é por imersão, simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte. No batismo, quando o cristão entra na água, ele é sepultado, mas ele não fica ali. Nós puxamos ele de volta, simbolizando assim o seu sepultamento e ressurreição com Cristo. Esta verdade nos é afirmada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo, agora para viver em novidade de vida.
Esta mesma verdade é afirmada também na carta aos Colossenses, que diz, Colossenses 2,12, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2,12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou numa nova vida com Cristo. Segundo, o propósito do batismo é também um testemunho da nossa fé cristã publicamente. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente que desce as águas batismais está dando testemunho de forma pública perante o mundo da sua nova vida agora com Cristo. Atos 2,41. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território para ser neutro. Colossenses 2,6. Enfim, o batismo é para salvos, convertidos, que estão dispostos a seguir a Jesus. Atos 8,12 e Atos 16,14, verso 15. Terceiro, não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos é que rejeitam ser batizados. E às vezes isso acontece até por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é até por falta de convicção e de fé. No primeiro caso, às vezes a pessoa, o crente, que age por ignorância, aí finalmente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, 1 João 2,1, contudo o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o crente contra o pecado. Esse muitas vezes é vencido quando não anda no Espírito, Gálatas 5,16. E por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que o rito do batismo traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Vamos então a sinopse tópico 2. O batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo e um testemunho público da nossa fé. Vamos ao terceiro e último ponto dessa lição. A fórmula e o método de batismo. Falemos da fórmula. Nós, cristãos evangélicos, cremos que a fórmula do batismo é trinitária, que a comissão que Jesus passou para os seus discípulos, portanto, ide, fazei discípulo todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, de acordo com Mateus 28,19, esta é a fórmula trinitária do batismo cristão, porque envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como Cristo, no seu batismo, também Cristo estava sendo batizado, a voz do céu do Pai e o Espírito descendo sobre ele. Portanto, uma fórmula trinitária. Isso porque esse texto cita 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas, com uma só essência, mas com 3 manifestações diferentes. No rito do batismo, a orientação de Jesus precisa ser seguida, a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falemos agora a fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitária. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo de modalismo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente
se negaria à prática trinitariana. Atos 2:38 e Atos 19:5. Convém nos dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a trindade. Na verdade, o que é dito nesse texto é que o batismo era feito na autoridade do nome de Jesus, pois foi ele quem ordenou o batismo. Isso é o que ele fez, é o que ele ensinou, portanto, não é a forma de batizar em nome de Jesus, mas sim a autoridade do nome de Jesus. Agora vamos à forma do batismo, o método bíblico de batismo. Imersão. Convém dizer que não há vestígios na prática do batismo para aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo por aspersão de água sobre o candidato era um batismo clínico, quando a pessoa não podia ser mergulhada nas águas. Entretanto, acabou em alguns grupos se tornando a fórmula de se batizar. Mas o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era assim, por imersão. A palavra grega batizo possui o sentido de mergulhar e de submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão. Da mesma forma, quando Jesus foi batizado, diz a Bíblia que ele saiu das águas. Para sair, ele precisou entrar primeiro. João batizava também onde havia muita água. João 3:23. Se a fórmula fosse por aspersão, desse jeito não precisava de muita água. Vamos à sinopse tópico 3. A fórmula trinitária do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esperamos ter esclarecido isso e vamos então à conclusão dessa lição. Vamos procurar abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos aqui que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e o fazemos de forma pública, como confissão da nossa fé no Filho de Deus. Vamos à revisão do conteúdo. Faremos 5 perguntas aqui e responderemos. Primeiro, explique o significado da palavra sacramento. A resposta é que a palavra sacramento vem do latim de sacramentum, que significa um sinal sagrado, capaz de conferir graça àquele que dele participa. Vamos à segunda pergunta. De acordo com a lição, qual é o ensino bíblico sobre o batismo? A resposta é que o ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Foi ordenado por Cristo em Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulo todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Terceira pergunta, o que o batismo simboliza? O batismo, por imersão, simboliza a nossa união com Cristo por meio da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Vamos à quarta pergunta. Qual é o propósito do batismo? E a resposta é, no contexto da fé bíblica, o batismo é uma confissão pública da nossa fé, uma profissão de fé. Quinta e última pergunta. Quais são as fórmulas e o método bíblico do batismo? Bom,
Cremos que a fórmula do batismo é trinitária e o método, ele é, ou seja, fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o método do batismo é por imersão nas águas. Amém? Muito bem, com isso nós concluímos. Semana que vem, na lição 10, nós trataremos da ceia do Senhor como a segunda ordenança da igreja. Jesus diz, fazei isso em memória de mim. Portanto, a ceia é, sim, a segunda ordenança da igreja. Bom, espero que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto, vai aparecer um menu, você clica no playlist e vai aparecer total 225 pastas com os assuntos organizados, lições de teologia, lições da escola dominical, comentário da Bíblia. Se for lá na primeira pasta, lá embaixo, o Evangelho de Mateus, comentado capítulo por capítulo, verso por verso. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.